Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Nilzete Oliveira Finamor. Eu fui a ovelha negra da família e eu sou uma guerreira que venceu a luta contra o narcisismo. E esse canal tem o intuito de trazer consciência às pessoas sobre o abuso emocional narcisista. Queridos e queridas, filhos de Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês. O seu amor, a sua dedicação, o seu melhor não é capaz de curar uma pessoa narcisista. Você não tem a capacidade de consertar uma pessoa narcisista que vive afogada em demônios. Somente Deus tem a capacidade e o poder de libertar esta criatura. E essa pessoa narcisista só vai conseguir se libertar desses demônios quando ela se humilhar a Deus e reconhecerem o padrão de comportamento delas, reconhecerem que elas têm um problema e que elas precisam de Deus na vida delas. Não adianta você ficar perdendo o seu precioso tempo, a sua energia, dando o seu melhor a uma pessoa que você não consegue controlar, uma pessoa que você não consegue salvar. Porque pessoas narcisistas, elas têm comportamentos e intenções demoníacas. Porque quando pessoas narcisistas colocam uma intenção maligna em você de alguma forma, se você não tiver proteção, se você não tiver fé em Deus, você vai cair na fogueira. Então não importa o quanto você se dá, não importa o quanto você fale, o quanto você tente mostrar que você tem valor, o quanto você quer mostrar que vale a pena investir em você. Essas pessoas não vão saber receber. Essas pessoas estão bloqueadas para receber o que é bom, para receber amor. Tudo de bom que você dá seu para essas pessoas, o que é que elas fazem? Elas usam isso para te manipular, te aprisionar. Porque ali dentro daquela pessoa não tem ninguém. É vazia, uma casca. E o que tem ali dentro daquela casca é um espírito maligno que opera dentro dessa pessoa. Ter uma excelente química sexual e ouvir mentiras bem convincentes te leva a perder anos da sua vida com essa pessoa. Porque analise muito bem. Fora as mentiras, as traições, os xingamentos, os insultos, a tortura diária, o que mais você recebeu de bom? Eu tenho certeza que a resposta aí do outro lado foi não. Você não recebeu nada mais, né? Então, por essa lógica, pare de tentar se explicar, se defender. Pare de enviar mensagens de texto enormes, e-mails, xingando essas criaturas e falando para elas o quanto elas te magoaram, o quão mal elas se comportaram, o quão ruins elas são, porque elas já sabem. E elas escolheram não estar nem aí para você e para o que você pensa delas, porque elas só estão interessadas em te usar de alguma maneira. E elas sabem o quanto que elas te machucam e elas sabem sobre o comportamento ruim e abusivo delas. Não importa o que você fale ou faça para elas se importarem com você e prestarem atenção em você, que elas nunca vão prestar atenção em você e nunca vão ouvir o que você tem a falar. E se elas te derem alguma atenção, é porque elas estão acumulando informações para te manipular mais. Nós, seres humanos, nós já nascemos com aquele instinto de busca, de caça. Mas você não vai precisar buscar, caçar, correr atrás de uma pessoa que realmente quer estar com você e que se preocupa com você. Porque as pessoas narcisistas, elas te odeiam, elas te invejam em tudo, elas te imitam em tudo. Quanto mais luz e energia elas sugam de você, mais elas conseguem se disfarçar em seres de luz e enganar muito mais pessoas. E pessoas narcisistas, elas sugam a sua luz para te impressionar com as suas próprias qualidades, para te impersonar. Por isso que elas querem saber as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, os seus pontos fracos e penetrar na sua alma, para que elas possam imitar uma pessoa que foi escolhida por Deus, que tem um propósito a ser preenchido. Então, quanto mais tempo você fica com uma pessoa narcisista, mais elas te envolvem na escuridão. Elas te levam aos níveis mais altos de decepção e tristeza e sofrimento. Quanto mais elas abraçam essa energia demoníaca que elas operam, mais elas serão usadas para um esquema maior, gigante de Satanás. E você, que está com a pessoa narcisista, é quem protege ela de receber o castigo que ela merece. E quando Deus te dá sinais, coloca no seu coração que você tem que deixar essa pessoa narcisista,
saia da frente, saia de perto, porque o castigo delas está a caminho. Quem estiver conectado com ela vai receber esse karma também. E por isso que Deus coloca no seu coração para se afastar dessas pessoas. O seu corpo começa a rejeitar essa pessoa. Você sente um desconforto gigante perto dessa pessoa, porque Deus está querendo te afastar delas. Se você passou muitos anos da sua vida com uma pessoa narcisista e sofreu todo tipo de doença crônica, tudo de ruim te aconteceu, é exatamente por isso, não é só pelo abuso sofrido. Você recebeu tudo que a pessoa narcisista deveria receber, você estava aí protegendo ela. Você absorve toda a maldição, todo o castigo que essa pessoa narcisista deveria pagar. Por isso que elas jamais querem perder o escudo de proteção delas, que é você. E quando elas ficam em pé, só te olhando e te observando, elas estão admiradas, olhando para você e pensando como é que você ainda está viva. Porque você já sofreu tanto, se sacrificando por elas, que elas não entendem como você consegue ser tão forte. Porque elas sabem que é você que está pegando todo o castigo que elas deveriam receber, que elas deveriam pagar. Ficando com pessoas narcisistas por anos, você perde um tempo precioso, anos da sua vida que você não consegue mais recuperar. Mas esse não é o momento para você se arrepender e olhar para trás. O passado ficou lá atrás, você não muda mais. E pessoas narcisistas, elas não te levam a Deus, elas querem te afastar de Deus. Porque elas são operadas por demônios e o que elas querem é te levar para as trevas com elas. E quando pessoas vivem pela carne, vivem pela fornicação, vivem pelo ego, levam um estilo de vida destrutivo, irresponsável, por estas e outras razões vão haver demônios, porque elas se tornam um portal para esse tipo de atividade demoníaca. Pelo estilo de vida que pessoas narcisistas levam, elas se tornam um hospedeiro para entidades das trevas se apossarem daquele corpo. E o narcisismo é um plano estratégico de Satanás. É uma guerra espiritual e você nunca sabe quando eles vão atacar. Por isso é bom se apegar a Deus e se fortificar nele. Porque Deus é quem nos salva dessas criaturas e nos protege desses ataques. Só Deus que nos mantém de pé. Pessoas narcisistas são ladrões da sua paz, da sua alegria e de tudo de bom que tem aí dentro da sua alma. Elas não são só doentes mentais, elas são demoníacas também. E tudo o que elas fazem é com um plano demoníaco secreto. Elas têm uma agenda a cumprir. E conectado com essas pessoas, você é drenado diariamente. A sua energia, a sua luz é roubada diariamente. Pessoas narcisistas são anjos caídos. Porque quando Lúcifer foi expulso do paraíso, ele manipulou e convenceu outros anjos a seguirem ele, para dominar o submundo. E se tornaram anjos caídos, porque eles tinham luz antes de serem expulsos. Mas a luz deles se tornou em trevas pela inveja, pela ganância, pelo poder. E a escuridão tomou conta dele. E nos jardins do Éden, Lúcifer se disfarçou de serpente para enganar Eva e fazer ela comer do fruto proibido, para fazer ela cair em tentação. A vingança do demônio contra Deus foi vir aqui para a terra para destruir os filhos de Deus, destruir a humanidade. Ele era tão dominado pelo ego que ele não aceitou a expulsão que Deus deu a ele. E o que pessoas narcisistas fazem é perseguir pessoas empáticas, pessoas que têm um propósito em Deus. E que no mundo espiritual, pessoas escolhidas, pessoas muito empáticas, se chamam anjos na terra. Então se torna uma guerra espiritual entre luz e escuridão. Pessoas narcisistas versus pessoas empáticas. O anjo caído versus anjos. Então, nós somos anjos lutando contra demônios. Comparado a pessoas narcisistas, nós somos anjos porque nós não temos essa maldade no coração que elas têm. Nós somos pecadores, claro. O que a gente pode fazer é tentar ao máximo evitar o pecado. Cair na tentação, o pecado da carne, o pecado do mundo. Porque talvez você ainda não saiba, mas você tem um propósito. Você não se envolveu com pessoas narcisistas à toa, como eu também não soube um dia. Pessoas narcisistas são o próprio Satanás em forma humana, porque elas são usadas por eles são um hospedeiro para destruir a sua vida, destruir a sua família, roubar a sua luz, sugar a sua energia, tirar a sua paz, roubar a sua alegria e tirar a sua vida, porque você vivendo com essas pessoas, você não vive.
Elas querem matar o seu espírito, elas querem destruir o seu coração, destruir os seus sonhos, a sua fé. Elas querem destruir e afastar de você tudo que você ama e tudo que você se importa e cuida. E em muitos casos, pessoas narcisistas querem te matar pessoalmente. Porque se pessoas narcisistas falam coisas horríveis para você, é porque elas realmente estão tendo essa intenção. E elas te dizem que se preocupam com você, que elas te amam, que elas estão sempre à sua disposição para quando você precisar, que elas querem sempre o seu bem. Mas as atitudes e as ações delas dizem o contrário. A energia por trás disso é trevosa, porque o demônio se disfarça de anjo de luz. O demônio se disfarça de pessoas amorosas, de pessoas empáticas, de pessoas de caráter. Porque, de fato, Satanás, antes de ser expulso do paraíso, ele era um anjo de luz. Satanás usa a pessoa narcisista para te decepcionar, porque quando ele vem para a nossa vida é para matar, para destruir e para roubar. E tirar tudo de você. E fazem isso dessa forma, usando pessoas narcisistas. Porque é só assim que eles aprisionam seres de luz e afastam seres de luz do propósito que Deus tem para eles. E é isso que a pessoa narcisista faz na sua vida. E você tem que acordar, fazer a sua escolha. Você vai conseguir. E as pessoas às vezes falam, poxa, para de demonizar pessoas narcisistas. A questão é o seguinte, se elas não querem ser demonizadas, por que elas não param de agir como demônios? Porque elas não param de ter atitudes demoníacas? Que elas não param de sugar nossa energia e nossa luz? Quando elas pararem de fazer isso, eu paro de demonizar elas. Porque quem mais é como Deus? Ninguém. O inimigo nunca será um vencedor, a não ser que você dê essa permissão e esse poder a ele. Mas eu sei que não é isso que você quer para sua vida. E é isso, gente. Só para esclarecer um pouquinho para vocês. Muito obrigada e vejo vocês em breve. Tchau!